na relação com a arte e tecnologia, principalmente para pessoas racializadas, pretas e pardas, indígenas, esse lugar toma uma outra dimensão, né? Que é uma dimensão que muitas das vezes não fica fechada só na relação artística, mas no tensionamento entre a arte e o mundo e a vida, né? Não como coisas que são únicas e homogêneas, mas como fluições que se tensionam a partir dos nossos desejos e dos nossos interesses. Então, como direcionar os nossos desejos para que a gente consiga não só acessar, mas permanecer nos lugares, permanecer fazendo. Então, o meu interesse é pensar como criar modos alternativos que funcionem para a gente e como, através da nossa insistência, dos nossos desejos, a gente pode fazer com que isso ganhe um outro corpo a partir da feitura, a partir do ir fazendo, do não desistir, do olhar para o trabalho como algo, um agente de uma possibilidade de transformação de si mesmo e do meio, dos espaços onde a gente se insere. Olá, meu nome é Lohan Dias, eu sou cineasta, artista visual, roteirista e curador independente. Nasci e resido na favela do Maré, no Rio de Janeiro. E, bom, estou como formador da comunidade X. Queria falar um pouco para vocês do meu processo e o que eu tenho planejado até aqui. Bom, eu sou um cineasta que começou num curso livre, numa escola livre de cinema de Nova Iguaçu, que foi um pontão de cultura. E, desde então, todos os meus processos com o cinema se deram muito experimentais, a fim de uma realização com a cultura que expandisse as minhas percepções, os meus sentidos, os meus entendimentos e compreensões do mundo e do real. Então, toda essa relação com o cinema veio também junto com uma vontade muito grande de questionar aquilo que me contextualizava e que contextualizava o ao redor dos espaços onde eu me inseria. Então, eu me formei em comunicação social na FRJ, e a partir de lá eu tive várias experiências, desde com coletivos, né? Desde experiências mídia-livristas, com coletivos anarquistas de rádio, até cineclubes, com cópias de filmes digitais e articulação com a cena local, assim, de cineastas e críticos, e no metade da graduação, com a Narca Filmes, que é um coletivo que tem desde 2014 na cidade do Rio de Janeiro, que está interessado numa relação experimental entre cinema e artes visuais, arte contemporânea. E hoje eu sou diretor artístico e executivo da TV Coragem, que é um projeto experimental de televisão que une formatos alternativos de produção e de distribuição audiovisual e imaginação também, por que não, atrelados ao interesse de enfrentar o impossível, né? Entendendo o impossível como uma construção também da colonialidade e da noção moderna de mundo, né? Então, todos os meus filmes, eles são um pouco diferentes entre si e eles dizem muito a respeito dos processos que eu estou vivendo nos tempos e nos momentos. O Perpétuo, que foi um dos meus primeiros filmes exibido no Festival de Roterdã em 2019, ele é todo filmado na rua onde eu passei a minha infância, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E o meu atual filme, ele é todo chamado Entre a Colônia e as Estrelas, que terá estreia este ano. Ele se passa inteiramente na colônia Juliano Moreira, na zona oeste do Rio de Janeiro, um lugar que teve a sua urbanização construída em paralelo com a solidificação de uma instituição psiquiátrica, criada pelo psiquiatra baiano Juliano Moreira. Desde a Narca Filmes até a TV Coragem, todos esses processos eles tiveram muito interesse em criar vazão para que aquilo que não entrava da minha parte, das partes das minhas amigas, no circuito hegemônico, também pudesse ter um lugar de exibição e de produção. Então, um lugar onde isso foi muito possível foi a noite, né? As festas, a cena noturna no Rio de Janeiro, a relação com a cultura Club Kid. Isso permitiu com que a gente inventasse modos de fazer onde o público também era um agente, né? Também era um participador desses trabalhos, também era um produtor, né? Também
também estaria interessado em se ver. Então, eu acredito que essas construções puderam fazer com que o filme ele acontecesse no momento onde ele era feito, não só no momento onde ele era exibido, né? E essa relação que se dá através do filme também cria espaços, que são espaços de possibilidade. Então, toda a minha relação com o audiovisual teve muito interessada na forma como a gente consegue conviver através desse dispositivo, né? Então, eu acredito que nessa formação eu vou estar interessado em acompanhar projetos dos alunos, projetos que eles tenham em mente com relação ao cinema e o vídeo. Podem ser filmes de ficção, podem ser filmes de documentário, videoartes, podem ser vídeo-instalações, vídeo-performances, pode ser shows ópticos, enfim, tudo que integre a relação entre corpo, imagem e som. Está super bem-vindo. O interesse do projeto é ampliado, é numa relação expandida e em borrar mesmo os limites dos suportes, pensando que a gente pode reinventá-los assim como a gente se reinventa. Então, a metodologia desse trabalho pensa numa divisão entre falas expositivas sobre o meu processo, sobre experiências que eu tive, técnicas e táticas que eu utilizei para driblar as impossibilidades que acontecem à nossa frente, e também um interesse muito grande em que as pessoas desenvolvam, através da fala e do trabalho continuado, o desenvolvimento de uma ideia de pesquisa, de aventura, porque os filmes, mais do que produtos, eles são processos onde a gente se apaixona, onde a gente se envolve, onde a gente enfrenta obstáculos, onde a gente enfrenta problemas e onde a gente acerta e erra. Então, é muito importante que esse espaço seja um espaço experimental de criação, que seja acolhedor ao erro, que a gente perceba o erro como parte construtiva do processo e não como algo que a gente queira banir como uma espécie de perfeccionismo, né, que está muito centralizado na formação moderna mesmo das artes que se pretendem ser universais. Então, hoje, né, 100 anos da arte moderna, eu acho que é muito interessante, em 2022, a gente está pensando com nossos alunos quais sentidos eles querem fazer, né? Como eles querem ser vistos também. Será que a gente quer fazer o mesmo sentido em todos os lugares? Ou será que a gente quer localizar, espacializar os nossos processos e fazer com que a convivência com o próprio espaço diga sobre ele mesmo, né? Mais do que uma abstração universal ou uma imposição universal. Então, bom, esse projeto está focado nesses tópicos, né? Nessa relação de observar o filme, né, como uma criação de realidade também, né? Então a gente tem aí um interesse pela ficção não como um interesse pelo falso, mas como um interesse pela criação de verdades também, né? E nessa percepção da linguagem como construtora de acordos com o real, a gente também perceber sintomas que existem na sociedade como um todo, no que diz respeito também às verdades, mentiras, ficções, realidades, né? E como que o contemporâneo cada vez mais tem distanciado a ideia de falso da ideia de ficção, né? Como que vivemos jogos de versões, né? Imposições de versões o tempo inteiro. Então, o resgate de narrativas que também construam historiografias, né? Mesmo que sejam historiografias nossas, dos nossos microcosmos, das nossas convivências, dos nossos afetos, eles são muito importantes para construir os nossos filmes mundos, as nossas aventuras cinematográficas, audiovisuais no geral.